Existe uma diferença muito grande entre o querer e o desejo. Existe o nosso querer, os nossos planos, as nossas vontades, aquelas coisas que nós dizemos que queremos, nossas metas, nossos objetivos. Eu constantemente recebo pessoas que chegam aqui dizendo o que elas querem, ou pelo menos aquilo que elas queriam que acontecesse. Mas por trás desse querer sempre existe uma contradição. Existe sempre um desejo, algo muito mais forte, uma vontade que vem da alma, que vem lá do nosso inconsciente. E muitas vezes nos percebemos brigando, tentando decidir qual caminho devemos tomar, se devemos satisfazer o nosso querer, se devemos satisfazer o nosso desejo, se devemos nos frustrar buscando um ou abortando o outro. E na maioria dos casos o sofrimento provém daí. Provém dessa dificuldade de compreendermos se nós devemos manter o nosso querer ou se nós devemos nos resolver, nos reconciliar com os nossos desejos, para que nós possamos, no mínimo, estreitar as relações entre os nossos quereres e os nossos desejos. É no nosso desejo que, de fato, nós conseguimos fazer as nossas realizações. Aquele desejo lá da alma, aquele que vem lá de dentro, aquele que realmente conecta a nossa mente ao nosso prazer, à nossa satisfação e que nos traz inclusive uma sensação de realização. Mas como é difícil consolidar o nosso desejo na medida em que o nosso querer, em que os nossos propósitos, em que os nossos dogmas, as nossas crenças, as coisas que foram incutidas na nossa mente desde o nosso nascimento parecem sempre prevalecer, parecem sempre nos culpar, parecem sempre nos desapontar, pois estamos firmes na tentativa de fazer com que o nosso querer prevaleça. Na medida em que nós começamos a compreender o nosso querer, entender ao que isso está alicerçado, na medida em que nós compreendemos os nossos desejos e nós entendemos também de que parte inconsciente isso vem, nós conseguimos desenvolver uma região da nossa mente, uma região da nossa alma, em que nós podemos de fato começar então a atingir objetivos novos, objetivos esses que são realizados não porque nós falamos da boca para fora o que queremos, mas que nós também conseguimos sentir desejo naquilo. Eu não só falo que eu quero enriquecer, eu não só falo que eu quero um determinado tipo de relacionamento, eu não só coloco numa prancheta as minhas metas das coisas que eu quero realizar porque eu entendo que aquilo é o que deve ser feito. Mas eu consigo transformar isso em um desejo, ou transformar um desejo em uma meta, de tal modo que eu consigo realmente vibrar aquilo, eu consigo realmente sentir prazer em estar procurando aquilo, aquilo deixa de ser uma tarefa, aquilo deixa de ser uma obrigação, deixa de ser um karma, e passa a ser uma aventura, passa a ser uma jornada em que eu me permito satisfazer os meus desejos porque agora eu os compreendo e os transformo em coisas saudáveis. E eu me permito também construir um querer pautado nas coisas que me realizam, pautado nas coisas que satisfazem ao meu eu e não somente às expectativas das pessoas que me construíram. Quando nós entendemos os nossos desejos, quando nós vamos lá no fundo do nosso inconsciente e nós entendemos como, quando e por que esses desejos foram construídos, desde a nossa infância até mesmo antes do nosso nascimento, as nossas sistêmicas familiares, a nossa cultura, a nossa linguagem. E quando eu entendo ao que isso está alicerçado, quando eu reconheço o meu passado, reconheço o meu presente, eu posso de fato então construir um novo futuro.